Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos em mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM Lira de São Miguel. São 12 horas e 7 minutos. Hoje, 9 de dezembro, o programa será apresentado por Valíris Rodrigues e Edileia Mello. Nesta edição, nós teremos as seguintes manchetes. Centrais articulam retomada de protesto contra a reforma da Previdência. A atualização do piso do magistério em 2018. Sindicato em Destaque. Editorial. Centrais articulam retomada de protestos contra a reforma da Previdência. As centrais sindicais se reuniram ontem, dia 8, às 10 horas, na CUT, em São Paulo. Os dirigentes avaliaram os protestos realizados no dia 5. E a reunião vai definir também novos protestos e ações contra a reforma da Previdência, que o governo insiste em colocar em votação na Câmara, a partir de quarta-feira, dia 13. Então, no dia 7... os metroviários, ferroviários, eletricitários e urbanitários fizeram reunião conjunta em São Paulo. Os dirigentes das categorias debateram como será a luta ante ao fortalecimento da ofensiva do governo. Ficou decidido que ficaremos em mobilização permanente. Se o governo colocar a reforma para votar, vamos parar. Essa é a posição que levaremos à reunião das centrais, afirma Wagner Fajardo, coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A agência sindical falou também com o secretário-geral da UGT, Canidé Pegado. Ele adiantou que a central está mobilizando seus filiados. Vamos procurar construir um calendário de atos. Ainda existe indefinição se a reforma será votada ou não. Não estamos falando em greve, e sim em atividades. Precisamos deixar determinado que, se houver votação, a UGT irá convocar atos e paralisações em todo o país, explica. E condutores, Luiz Gonçalves, o Luizinho, presidente da Nova Central São Paulo, avalia que as manifestações realizadas dia 5 foram positivas, mantendo o assunto presente na base trabalhadora. Segundo ele, a estratégia é não deixar a mobilização esfriar. Segunda-feira, dia 11, os condutores de São Paulo e região metropolitana farão plenária. O indicativo é de greve no setor de transporte público, caso o governo tente atropelar e colocar essa reforma nefasta em votação, afirma. Como a nota coloca, a manifestação do dia 5 foi muito positiva. Nós do Sindiceg participamos desse ato em Fortaleza, e aí porque a gente sempre, nós realizamos no dia 28 de abril um ato onde houve uma participação maciça dos nossos trabalhadores, inclusive da fábrica de calçado. E aí, como a temática ela é muito latente, essa questão de retirar direitos, de impedir o trabalhador e a trabalhadora de se aposentar, então esse dia 28 ficou marcado na memória dos nossos trabalhadores aqui na terra de Antônio Conselheiro. E como a gente também estava com pouco tempo para a mobilização, o Sindicep achou melhor ir para Fortaleza, porque na capital essas manifestações elas dão mais visibilidade. E também nós queríamos participar do ato que tivesse como pauta exclusivamente a questão contra a reforma da Previdência. Inclusive, o Sindiceg publicou uma nota à tarde do dia 4. Muita gente tomou conhecimento, porque nós iríamos participar do ato lá em Fortaleza e não aqui em Quixeramobim. O companheiro Val está com a nota aqui. A gente vai utilizar o espaço para poder reforçar, a nossa justificar, porque nós fomos para Fortaleza e não ficamos aqui, e depois a gente vai fazer um breve comentário. Nota de esclarecimento. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindiceg,
vem por meio deste esclarecer que não tem nenhuma ligação com qualquer movimento que apoie e desrespeite a democracia. Por isso, não reconhecemos o governo golpista que se instalou em nossa nação e fazemos parte da luta contra o mesmo e suas reformas que retiram os direitos dos trabalhadores. Somos contra qualquer tipo de manipulação política e interesseira, a qual serviria apenas para o benefício de uma minoria. Nossa luta é ampla e forte. A comparação do contexto nacional com os outros acontecimentos em nosso município pode causar confusão e facilmente ser usado por abordagem politiqueira e partidária. O sindicato serve para defender a causa dos servidores, independentemente de lado A ou B na política. Não reconhecemos o governo de Temer, pois ele representa uma jogada política que culminou no impedimento de uma presidenta eleita democraticamente, sem nenhuma prova real de crime, em prol de uma minoria que detém grande parte do capital nacional. Temos o dever de fiscalizar, isso está sendo feito, acolhendo e repassando denúncias para o Ministério Público, mantendo contato com o Tribunal de Contas do Estado, lutando junto ao servidor em busca de seus direitos, negociando melhorias da classe. Nosso papel é estar atento às irregularidades e cobrar dos órgãos responsáveis as devidas investigações. Ação que desempenhamos há vários anos, independentemente do gestor. Não existimos para apoiar ou atacar um prefeito. Nosso dever é defender os servidores públicos de Xeramobim. O SIDSEC irá participar, como já foi dito aqui pela Lila, dia 5, do evento em Fortaleza. O maio, por defendermos o trabalhador e a democracia de forma ampla e geral, né? Então, Dila já justificou o porquê de não termos participado aqui. Como todos vocês sabem, nós recentemente saímos de uma paralisação que a rigor foi oficialmente foi 24 dias, mas se você observar todo aquele trâmite de as assembleias, desde o estado de greve para a indicação de greve, então foi mais de um mês, né, que nós tivemos participando ativamente em programa de rádio, em reuniões, em assembleias, etc. e tal. Então, o tempo, né, para você articular uma reunião, e você tem que também ter a questão de estratégia. Você sai de um movimento, de uma greve que durou 24 dias, saiu fortalecido sim pela qualidade do grupo que fez parte, que integrou, que participou de todos os movimentos, da questão da proposta, né, da intenção que foi assinada pelo prefeito, enfim, foi uma conquista da categoria. Então não é interessante que em um dia ou 2 dias você pega e faz um outro movimento e vai com um número reduzido de pessoas, né, que era o nosso medo, justamente pelo fato do pequeno tempo para articular. E haja vista também que a própria coordenação nacional, normalmente eles decidem faltando 2, 3 dias. Então, para você articular aquela memorável manifestação de abril, aquele dali foi feito de última hora, mas ali foi 5 dias. Depois de planejar, tivemos uma semana para ir nos locais de trabalho, para convidar, porque as pessoas não são gado, né? Arrebanhar da hora para outra, vamos, bota no corredor, vai alguém tangendo na frente e um cabo chamando, né? Um tangendo atrás, outro na frente, não. Nossa concepção não é que o ser humano, que o servidor público seja gado, né? É preciso você trabalhar, conscientizar para saber o porquê que está acontecendo, o porquê de ir à rua, né? Então, diante disso, foi que nós resolvemos participar em Fortaleza. Por que Fortaleza? Porque para você articular, para você levar 20, 30 pessoas, uma representação e dar visibilidade no evento em Fortaleza, é mais fácil você articular do que você vai articular para fazer um evento aqui a nível local. Então este foi o motivo, né, inicial de termos decidido ir para Fortaleza e não participar aqui de Xeramobim, né? E outra coisa também
a questão que tomamos conhecimento do Fora Kleb, né? Porque para poder o sindicato participar de um evento como esse, que ninguém sabe quem teve essa ideia, né? Partido servidor, se partido servidor deveria partir de uma assembleia, né? Assim também como poderia ter sido feito um Fora Cirilo, Fora Edmilson, Fora Kleb, que não está descartado de ser feito pelo sindicato, mas tem que partir do sindicato. Que existe uma coisa, ou seja, nós, sindicato de servidores, nós estamos diretamente ligados à prefeitura de Quixeramobim, ligado que eu digo no sentido de que todos os nossos filiados, eles são servidores públicos, na sua maioria efetivo. Então, para poder se fazer um ato como esse daí, você tem que ter uma assembleia, e nesta assembleia se decida de fazer, que inclusive não está descartado, mas tem que partir da categoria. Quem foi que teve a ideia de fazer isso daí? Quem é que está por trás disso daí? E ao perceber esta manobra, o sindicato, como sempre, né, está em defesa da luta de servidor, né? Embora que nesse momento aparece um ou outro oportunista que não tem brilho próprio e vai usar o brilho do sindicato para querer aparecer, né? E observe que essa questão dessa nota aí, dia seguinte foi reconhecido, né, essa manobra, inclusive até pela a repórter, né, a apresentadora Gabriela da rádio Jangadeiro, né, onde ela afirmou também, né, a questão do interesse politiqueiro que estava por trás, né? A questão do próprio Ministério Público, na pessoa do promotor, também citou isso daí também, né? Então, a questão, nós agimos com seriedade. Ou seja, tão logo a gente receba algum tipo de denúncia, a gente já encaminha ao Ministério Público, né? Conforme fizemos várias vezes, quase 20 ofícios que foram encaminhados este ano ao Ministério Público, né? Só sabendo a gente encaminha. Ou seja, a quem de direito, né? Que na sociedade democrática de direito, você tem as instituições que funcionam, você encaminha. Ou seja, tenta conversar. Não resolveu, você vai ao Ministério Público. Não resolveu, você entra na Justiça, né? Então, é isso que aconteceu. Nós temos, inclusive, várias denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público, ao TCE, como sempre nós fizemos. Só que nós não ficamos aí dizendo o que a gente está fazendo, né? Uhum. Ou seja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Não precisa. Não precisa. A gente encaminha e pronto. Como já fizemos uma denúncia, a questão da antecipação do calendário letivo aqui em Quixeramobim. Então, logo tomamos conhecimento, né? Participamos de uma reunião, de um evento, na quarta-feira na Unic, e ao final do encontro, o secretário estava presente e pediu que permanecesse no local os coordenadores e diretores, né? Ficaram, e à tarde nós tomamos conhecimento que se tratava de antecipar o término do calendário letivo, de certa forma, porque dia 8, né, ontem, pelo que tinha sido dito na quinta-feira, era para encerrar os contratos, né? Antecipar o término de contrato de todos os professores temporários e os professores ampliados, né? Professor estes que durante todo o ano deram o seu sangue e suor, né? Quixeramobim sempre apresenta resultados exitosos em relação à questão da educação, né? Se planeja, os outros municípios, se planeja, trabalha o ano todinho, né? E quando em dezembro, né, tem esse presente grego, né, que é justamente o término dos seus contratos, que estava previsto para o dia 22. Né? Então, ou seja, né, é a maneira como se está reconhecendo o trabalho desses profissionais. Então, por isso é que nós defendemos concurso público, né? É por isso que levantamos a bandeira de concurso público, né? E quer queira ou quer não sei o que passa na cabeça dos gestores, que tende a continuar com um número enorme de serviço prestado. No caso da educação, eu creio que deve ser mais ou menos 60% deve ser temporário, porque 50%, mas nesse 50% você tem professor que tem ampliação. Então, nós trabalhamos dessa maneira,
né? Ou seja, nós não temos interesse, né? Eu, Valdir, não tenho interesse em ser candidato a vereador, e nem qualquer outro cargo. Não tem interesse. Possa ser que no futuro, mas neste momento agora, eu não tenho interesse. Eduardo também não tem, e nem outro que está lá no sindicato com interesse. O nosso interesse é da luta da classe, é da luta da categoria. E nós estamos fazendo esse papel sim. A saudosa irmã Teresa Cristina, é que ela dizia, né? A gente só joga pedra em árvore que dá fruto. Então, se nos critica é porque a gente está fazendo alguma coisa. Então, para os incomodados, trabalhe, meu amigo. O Ministério Público está aí, vai pesquisar. Vai pesquisar no TCE, vai pesquisar, acessar o site da prefeitura, vá investigar, vá trabalhar e deixe quem está trabalhando. Ou você vai trabalhar, então deixe quem está trabalhando. E o sindicato está fazendo isso, certo? E nós estamos lá de portas abertas para qualquer servidor público, para qualquer vereador, como sempre fomos. Sempre a porta esteve aberta lá do sindicato para acolher qualquer cidadão, qualquer servidor público que nos procure, né? Agora, a questão do... o que a gente lamenta é o fato de pessoas estarem querendo denegrir a imagem do sindicato quando o sindicato está lutando pela categoria. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso daí. E tanto é que a questão do próprio evento em si, eu acho que dispensa comentários, mas sabe a seriedade deste sindicato. Valires, e outra coisa, nós seríamos não levianos, mas no mínimo irresponsáveis se nós tivéssemos participado desse ato, né, que deixou muito claro que tinha interesses políticos partidários por trás. Nós sabemos que nós temos uma pauta pendente de 12 anos, desde quando a gente conseguiu retomar a direção do sindicato em 2005, a gente tenta negociar, conversar com os prefeitos em relação à questão de melhoria de plano de cargos e carreira do professor, da questão da implantação do plano de cargos e carreira do pessoal da saúde, da assistência social, da autarquia, né, de todos os, do pessoal administrativo. E a gente vê a questão do concurso público, porque nós sabemos que concurso público valoriza servidor, porque ele entra pela porta da frente, acaba com essa questão de curral eleitoral. Nós sabemos que concurso público revitaliza o QUIPREV, que infelizmente até hoje ninguém sabe nem quando é que vai sair o pagamento do mês de novembro dos aposentados, porque não tem data definida. Sabemos que o 10º tem que ser até o dia 20, né? O prefeito prometeu pagar todo mundo até o dia 30 de dezembro, o mês de novembro. Mas, em termos assim, concretos, até hoje, nós não temos essas datas. Lá a Secretaria de Finanças também não tem, que ontem fomos até lá para atualizar. Então, nós temos uma pauta pendente e, infelizmente, os prefeitos, né, que passaram 20 anos, eles não deram ouvido aos anseios, à demanda do sindicato, dos servidores. E nós jamais entraríamos nessa fora Clébio, sabendo que nós estávamos sendo usados. É como você bem disse, o sindicato pode até fazer isso, mas a gente faz fundamentado, com responsabilidade, não fazendo com um ano só de mandato desse governo. Ele pode muito bem reverter essa situação, porque ainda tem 3 anos de mandato, né? Recursos para isso existem. Falta o quê? Planejamento, sensibilidade e prioridade. Se ele priorizar os nossos servidores e servidoras no tocante, não para dar privilégio a servidor, ninguém não quer privilégio. A gente quer apenas que a lei seja cumprida. Como? Pagando professora aposentada, que tem direito ao piso, que no próximo ano é quase 7%, esse ano foi mais de 7%, foi quase 8%. Então, a lei diz que o professor aposentado tem direito ao reajuste do piso, não é só o professor que está na ativa. A lei diz, mas os prefeitos anteriores e esse até agora não cumpriu. Então, assim, as demandas são muitas, acabaram com com o quinquênio, né, dos professores, quando disseram que iam reformar o plano de carreira em 2008, quando na verdade foi uma deformação, porque retiraram direitos. Então nós não temos motivo para ir para a rua para dizer fora Clébio, porque até agora a gente acredita que essa situação possa ser revertida. A gente diz acredita porque tem tempo para isso, porque tem recurso para isso, né? E a gente diz que
Quem passou não fez por quê? Teve tempo. 20 anos é uma vida, né? E a gente vê um município grande como Quixeramobim, um quadro apenas de 2.000 servidores efetivos, enquanto na verdade era para ter 4.000. Esse pessoal tudo contribuindo para esse Quipreg, para poder melhorar a receita financeira. Aí a gente vê assim, só retrocesso, né, para o servidor, principalmente sabendo que é um ato onde o interesse político partidário estava por trás. Então, mais uma vez, a gente leva aos esclarecimentos da população de Quixeramobim e para os nossos servidores que o sindicato ele é sério, porque a nossa bandeira é o servidor. A nossa bandeira é a servidora. A gente não vai servir de massa de manobra nem para A e nem para B. Já fomos testados em várias situações. A gente cheira, né, de longe quando o interesse é politiqueiro. Então, a nossa política é o direito do servidor. Eu só queria, Valires, e você e toda a diretoria, nós só queríamos que os nossos servidores, de todas as secretarias, de todas, porque o sindicato é de todo servidor, fosse mais atento, participasse mais das assembleias, das reuniões, entendeu? Fortalecesse a entidade, porque, pessoal, a gente já disse 1000 vezes, prefeitos passam, prefeitos vão embora, eles não ganham salário mínimo, né? Eles não ganham salário mínimo. E a gente fica. A gente ama essa cidade, quer ver o bem de Quixeramobim. Até se não morrer até lá, a gente vai se aposentar. E queremos uma aposentadoria digna. Queremos uma aposentadoria garantida. Por quê? Porque nós não estamos nos aposentando com aquilo que a gente contribuiu. Estão se aposentando, como você bem disse, derramando suor, para poder ajudar a crescer a nossa cidade, a melhorar a nossa cidade. Então, os prefeitos que estão aí, que são funcionários do povo, é quem tem que fazer o dever de casa direito. E a gente precisa se organizar cada vez mais para defender cada vez mais essa entidade que é séria, que é responsável, que é consequente e que também quer o melhor do nosso povo e o melhor do nosso servidor. E para isso, a gente está participando de audiências sobre a questão de FGTS, que negaram a vida toda. A gente tem aí a audiência já na próxima semana para o professor, correndo atrás da paridade, exatamente para o professor aposentado ter o direito ao piso, igual o professor da ativa. A gente está correndo atrás de insalubridade para quem não tem. Então, o nosso trabalho ele é muito sério, ele é muito árduo para poder ser jogado na lata do lixo da noite para o dia. Aí outra coisa também é a garantia constitucional dos 200 dias letivos, né? Porque se você finaliza a aula dia 8, fica faltando 14 dias, né? Então, no mínimo são 200 dias letivos, né? E com relação à questão dos ampliados, e aí desde a época do Edmilson, a gente sempre apresentou essa demanda, essa necessidade. Nós temos vários servidores que têm 10, 15, 20 anos de ampliação, né, o professor ampliado efetivo é aquele que ele tem 4 horas, né, de concursado e tem uma ampliação temporária. E o governo do estado já fez isso, várias prefeituras fizeram, mas aqui em Quixeramobim, na terra de Antônio Conselheiro, o que acontece com a cabeça dos prefeitos, seja, né, Edmilson, Cirília, agora o Clébio, que tem uma dificuldade de mandar esse projeto para a Câmara, né, para regular a situação. Então, hoje nós temos no quadro cerca de 50% do quadro temporário. E na hora que eu tiro as ampliações do professor efetivo, ainda cai mais ainda, né? Então, isso é lamentável que isso ocorra. Primeiro, a questão da garantia constitucional dos 200 dias letivos. Segundo, a questão humana, né? De professor que de uma hora para outra estava empregado e ficar desempregado, né, de uma hora para outra. Então isso daí, isso é que nós queremos a resposta da administração e da justiça, no que se refere à questão da lei que assegura 200 dias letivos, né? As creches permanecem, né, funcionando normal, mas as escolas de ensino fundamental segundo o que nos repassaram, é que ficaria apenas em média de 8 alunos, que é aluno que tem mais dificuldade por turno, foi o que nos repassaram,
né? Agora já tem uma versão aí de que vai permanecer todos os alunos na escola até o dia 22. Aí você se questiona, como é que, tudo bem, ficando os alunos, você garante os 200 de eletivo. Mas com quem? Com 40% do quadro? Né? Como é que 40% dos professores vão dar conta de 100% dos alunos, né? Então isso daí é essa lacuna que se abre no final do ano, né? Então iniciou o ano com a lacuna e fecha o ano com outra lacuna, né? Infelizmente. Atualização do piso do magistério em 2018. O governo federal publicou a nova edição da portaria interministerial 8, agora com a data de 30/11/2017, elevando o valor aluno Fundeb 2017 para R$ 2.926,56. Na primeira edição da portaria, que foi no dia 26/11, né, desse ano, o valor era de R$ 2.875,03. O novo valor é 1,8% maior que o determinado anteriormente. A principal repercussão dessa portaria é a atualização do piso do magistério para o ano que se vem, que deverá ficar em R$ 2.455,58, porque terá uma elevação de 6,82%. As redes municipais de ensino provavelmente previram nas leis orçamentárias anuais que estão tramitando ou já foram aprovadas pelas câmaras municipais e previsão anterior de atualização do piso, que era de 4,49%. Com a nova portaria, deverão providenciar alterações para a adequação. Para contribuir com as discussões sobre o piso do magistério e carreira, apresentamos considerações sobre a atualização do piso salarial nacional do magistério. Primeiro, o valor do piso deve ser garantido a todos os profissionais do magistério, independente da nomenclatura do cargo ou emprego público, e também do tipo de vínculo em seu vencimento, isto é, salário base, e não no conjunto de sua remuneração. Este valor deve ser garantido para aqueles profissionais no início de carreira com formação de nível médio. A Lei Federal 11.738/2008 estabelece uma referência inicial para as carreiras do magistério. Ela não tratou da carreira e também não poderia fazê-lo porque esta é uma iniciativa de competência exclusiva do ente federado. 2. É importante lembrar que as administrações municipais devem cumprir, além do valor do piso, no vencimento profissional do magistério, também a estrutura dos planos de carreira. Mas, para isso, não pode deixar de igualmente cumprir o disposto na Constituição Federal, no artigo 169, na Lei Complementar 101 de 2005, nos artigos 15 a 23. Logo, é essencial garantir planos de carreira com estruturas adequadas para o momento atual e melhorar a gestão de recursos humanos, combatendo o excesso de atestado médico, readaptações indevidas, desvios de função e quadro de pessoal inchado. Nós participamos de uma reunião no dia 6, dessa semana, na Unic, promovida pela Secretaria da Educação, onde o objetivo era avaliar o Plano Municipal da Educação. O Plano Municipal tem vigência de 10 anos, que começou em 2015, vai até 2025, e esse plano ele contempla todos os programas, todas as ideias, todas as intenções, o planejamento da Secretaria até 2025. E na ocasião, nós estávamos participando, Valíris, de uma equipe onde as metas abordavam principalmente a questão das EJAs, aliar a educação de jovem e adulto com a questão profissional. E aí também nós abordamos, a gente sugeriu, a gente teve lá uma sugestão, onde a gente colocava a história de implantar as salas de educação de jovem e adulto, mas que fosse com atrações. Por exemplo, nós sabemos que a questão do Projovem era muito interessante, porque não era apenas a questão do aprender a ler e escrever, que isso aí por si já é muita coisa, mas além disso, também atrair o alunado para ir para a sala de aula, porque nós sabemos que a educação de jovens e adultos é muito difícil de acontecer, se não tiver assim uma atração, como por exemplo, aliar o conhecimento básico, o português, a matemática, a leitura, a escrita, e todo o conhecimento fundamental
com uma atividade profissional. A questão de você trabalhar, por exemplo, lá na comunidade, o pessoal lá tem horta. Então, você alia o conhecimento convencional com a prática, seja a horta, seja a pesca, seja o artesanato, seja... Então, aliando o conhecimento com atividades práticas, seria muito mais interessante para poder prender o aluno na sala de aula. A questão também de você divulgar a necessidade das pessoas cada vez mais voltar para a sala de aula, porque hoje, qualquer concurso, qualquer seleção, a gente presenciou esse ano, né? A questão de você precisar fazer prova escrita sem saber nem fazer o nome. Então, essa necessidade do mundo moderno traz as pessoas para procurar sala de aula para poder você se capacitar. Porque é bom para você. Você sabendo ler e escrever, você fica uma pessoa mais independente. Sabe fazer uma conta, sabe fazer um bilhete, sabe chegar no banco e sacar os seus proventos. Enfim, tem N atividades que necessitam da compreensão da leitura, da escrita, do pensamento lógico-matemático. E a escola, né, o município, a Secretaria da Educação precisa fomentar essa iniciativa, que é para poder os nossos alunos que passaram da idade, né, escolar, vir até a escola e para poder adquirir esses conhecimentos. E na ocasião também a gente falou da necessidade da Secretaria da Educação rever o plano de cargos e carreira do professor, porque é a única secretaria que existe plano sem carreira. Vale dizer que o nosso plano ele não tem carreira, né? Haja vista que só conseguiu alguma coisa quem entrou até 2008. Quem foi concursado de 2008 para cá não tem mais anuênio, né? Só tem o quê? Quem é graduado fica no nível 21 e, se for efetivo, depois de 3 anos do estágio probatório, consegue 8% da especialização, que era 10%, né? E na ocasião da reforma, tiraram 2%. Então, a gente vê assim um altamente caótico, pobre, onde o professor não tem nem incentivo de estudar, porque não tem um instrumento legal, que seria o PCC, de ajudar, né? De dar evolução funcional. Enquanto que a gente vê que nós temos planos aqui no estado do Ceará belíssimos, que não foi feito pelo Paulo Lira, né? Em comum acordo com o prefeito da época, com o secretário da Educação da época, porque quando a pessoa é contratado para fazer um trabalho, significa o quê? Significa que aquele trabalho vai ser impresso, a ideia, o pensamento do gestor. Infelizmente, o gestor da época contratou Paulo Lira para retirar direitos, para reduzir direitos, não para melhorar. E todo mundo bateu palma, lembra demais lá na Escola Humberto Bezerra, quase na véspera do Natal, mais um presente de grego para os nossos professores. Os coitados professores bateram palma, sem saber nem o que era que estava batendo palma, que a gente está vendo hoje, como é maléfico, né? Como é atrasado esse nosso plano de cargos e carreira, infelizmente. Notícias sindicais. Avisamos aos servidores que está sendo disponibilizado o pagamento do 13º, né, hoje, com exceção dos professores e aposentados. O secretário de Finanças informou que até o dia 20, né, sabemos que é lei, não pode passar do dia 20, paga. Lembramos também que, de acordo com a proposta feita pelo prefeito, na época das negociações, até o dia 30 desse será pago o mês de novembro. E até o dia 11 de janeiro pagará o mês de dezembro. Então, ele cumprindo, né, essa proposta, então, fica em dia, e quando for até março, nós do sindicato vamos sentar junto com o prefeito para poder ver o calendário de pagamento, que, segundo o prefeito, deverá implantar no mês de abril. E também está sendo pago os comissionados temporários da Secretaria da Educação, né, e todos os servidores, segundo o secretário de Finanças.
E no mais, é só agradecer a paciência, né? Convidar vocês para nos assistir no próximo sábado, né? Nesse mesmo horário. E a todos e a todas, um abraço e até lá, se Deus quiser. Boa tarde.